esse dia foi babado, hein? Esse palco aqui, treme nesse palco, gente. Muita gente aqui, mais de 1000 pessoas. Olha, eu sinto gratidão por ter feito parte, né, de alguns anos aí desse congresso, que é o maior congresso magistral do mundo, é o ponto de encontro do mercado. E eu sou muito honrada de ter vivido isso, vivi alguns anos lá, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Acho que foram 6 anos, acho que foi isso, se eu não estiver errando a conta aqui, 6 anos de Congresso Consulfarma. Em 2020, infelizmente, nós fizemos a única edição online do Congresso, porque a gente estava vivendo a era da pandemia. E aí quando até é legal, agora vocês falando de Congresso Consulfarma, eu vou relembrando dessa fase também. O Congresso Consulfarma de 2020 foi um marco temporal para mim, porque depois do Congresso Consulfarma eu me desliguei da Consulfarma e abri a minha empresa. Então o nosso combinado foi, eu entregaria o Congresso Consulfarma e depois do Congresso eu partiria aí para novos projetos. Então o Congresso Consulfarma tem uma história importante aí na minha trajetória, com certeza. De congresso? Vários. Assim, o primeiro Congresso Consulfarma que eu fui de salto alto, agulha, andei não sei quantos quilômetros naquele congresso, naquele pavilhão, saí de lá com o pé todo machucado. Então, para mim, ali eu entendi o que era o Congresso Consulfarma. As noites que a gente virou montando o stand, a gente virava a madrugada montando o stand no Congresso Consulfarma, vocês devem viver isso até hoje, né? Todo mundo confirmando. Então, atenção, né? O Congresso, assim, em si, pelo menos na minha época, era um momento de muita tensão. Claro que depois a gente sempre sai com aquela sensação de, poxa, agora só tem no ano que vem, mas é toda uma preparação que começa já em janeiro, eventualmente até antes, né? Então, assim, a gente tem vários momentos do pré-congresso, de produzir material, de ficar esperando a gráfica, de comemorar a grade que a gente montou, de comemorar um professor que confirmou a presença no evento, de comemorar também os patrocinadores que estão lá, né, os expositores. Então, foram momentos, assim, para mim, inesquecíveis. E tem um momento que foi muito emblemático, agora eu não sei se eu vou me lembrar em qual ano isso aconteceu, talvez 2019, que a gente sempre fez um evento grande, acho que na sexta-feira à noite era, naquele auditório para mais de 1000 pessoas, e a gente sempre levava um palestrante especial. E eu não lembro agora, assim, não consigo me lembrar o motivo pelo qual a gente fez isso, mas a gente decidiu levar uma timbalada lá e a gente criou uma música. Na verdade, a gente se baseou em uma música já existente, uma música baiana lá, um axé, baiana da Bahia, tá, gente? Um axé, e a gente transformou a letra da música numa letra voltada para o mercado magistral. E o mote era We Are Magistral, We Are... E era uma referência, uma alusão a essa música. E foi muito legal a preparação, a gente combinou com a banda lá, timbalada e tal, e tocou. A gente subiu no palco, ninguém entendeu nada. Não dava, a gente tinha uma questão de sonora ali, né, no ambiente, que não ficava bom. A gente tinha um descompasso entre a banda que tocava e a letra que subia, e aí eu no palco toda emocionada lá dançando e cantando, puxando a letra da música e tipo assim, todo mundo, ó, encerra, porque não tem nada a ver. Então foi muito legal, a gente se divertiu muito, fora, né, que a gente sempre levou grandes nomes, palestrantes, Drauzio Varela foi um deles, Rick Chester foi outro nome, quem mais? Clóvis de Barros, se eu não me engano. E a gente sempre teve contato com esses palestrantes nos bastidores também. Então, a gente tem histórias muito legais para contar.
Eu acho que o legado não é meu, de verdade, assim. O legado não é meu. Eu acho que o legado é do mercado. Eu vejo o Congresso Consulfarma não como um congresso da Consulfarma somente. Eu vejo o congresso como um congresso do mercado. É um presente para o mercado, é um lugar onde o mercado precisa estar, as pessoas precisam se reunir. Mais uma vez, é o ponto de encontro, é o lugar de atualização, é um lugar de networking, é um lugar de rever amigos, de trocar boas práticas, de aprender. Eu sempre falei isso para o Neto, né? Toda vez que a gente tinha alguma questão, alguma dúvida sobre o Congresso Consulfarma, eu sempre falei assim, Neto, não tem como voltar atrás. O Congresso precisa crescer e vai crescer, porque esse não é um produto Consulfarma, esse é um produto do mercado. O Congresso Consulfarma é um presente para o mercado magistral. Eu acho que me emociona ver a jornada assim, que eu percorri junto com a Consulfarma, sabe, de amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. A Consulfarma foi uma casa, né, uma empresa que sempre me deu muitas oportunidades, sempre confiou muito no meu potencial, muito mais do que eu acreditava. Então a Consulfarma me abriu portas, me colocou em evidência quando eu estava totalmente despreparada, foi lá, me incentivou, me profissionalizou, investiu em mim. Então eu acho que o que mais me emociona nesse processo é reconhecer que a Consulfarma tem uma grande influência, uma grande parte da minha história. É uma empresa super incentivadora dos meus sonhos e é sempre muito bom estar com vocês. E a Consulfarma também que me apresentou esse mercado, né, que eu amo tanto. O desafio era eu era a diretora ali, eu era uma das diretoras da empresa, nós tínhamos homens na diretoria, os donos da empresa, e eu era a única mulher ali, né, que muitas vezes contrapunha o que eles falavam, ou trazia uma ideia diferente, uma sugestão diferente. Sempre fui muito respeitada, quero deixar isso bem claro aqui, mas era uma mulher pensando que tinha uma visão contra, não, nem sempre contra, né? Mas aqui a ideia é dizer o seguinte, que muitas vezes eu tinha uma visão e estava ali num grupo masculino que tinha uma visão e percepções diferentes de algumas coisas, né? Então muitas vezes eu tive que vender uma ideia, me colocar. Claro que sempre fui muito bem recebida, acolhida, mas é um desafio muito maior, né? Você tem que colocar muito mais energia quando você é uma mulher, quando você pensa diferente das pessoas ali da maioria. Então acho que o maior desafio para mim, apesar de não estar, a gente não vivia num ambiente machista, nada disso, mas o maior desafio para mim era me colocar ali como pessoa, era fazer com que a diretoria me ouvisse, acatasse, relevasse, levasse em consideração as minhas sugestões. Fui muito bem sucedida nesse processo em todos esses anos, mas muitas vezes ter que lidar com isso foi um desafio para mim. Eu vejo um mercado de amplo e franco crescimento. A gente vê, né, esse mercado de saúde, beleza, bem-estar, longevidade, wellness crescendo vertiginosamente. Então o mercado magistral, obviamente, que vai acompanhar todo esse crescimento. Então eu penso que o Congresso Consulfarma ainda é pequenininho diante de tantas coisas que devem acontecer. Então eu vejo só uma jornada de muita prosperidade e crescimento. Que bom que a gente tem um mercado que está acompanhando também, né, todas essas tendências,
que vem surgindo, que vem aparecendo. Bom, eu desejo para a próxima geração de farmacêuticos, farmácias, de empresas do mercado magistral que consigam comunicar melhor o que é esse mercado. A gente tem uma limitação, a gente tem uma deficiência, porque eu vejo que nós somos um mercado ainda muito pequeno diante do todo, com incríveis possibilidades, mas o nosso mercado é muito pequeno porque a gente falha muito em comunicar o nosso mercado. Então eu desejo que a próxima geração consiga saber comunicar melhor o que é o que a gente faz, quais são os benefícios. Desejo também, cada vez mais, que a gente consiga ter embasamento científico para justificar aquilo que a gente faz. Então a gente lida com saúde e o nosso mercado é muito sério, é muito lindo o que a gente faz, mas o nosso mercado é muito sério. E para os próximos colaboradores, para a próxima geração de colaboradores, eu desejo que vocês sejam criativos, que vocês continuem sendo inovadores, que vocês vibrem com o mercado e que vocês, obviamente, tenham aí a possibilidade de crescer junto com ele. Então eu quero deixar uma mensagem aqui para todo esse ecossistema que faz parte do Congresso Magistral. Aproveitem essa oportunidade para levar as suas marcas, para falar daquilo que vocês vendem. Esse é o nosso ano novo, é um espaço para isso, mas mais do que isso, aproveitem esse momento para se conectar, para se relacionar com o cliente de vocês e para proporcionar experiências que vão ficar marcadas para o resto da vida deles. Então aproveite esse momento não só pensando na conversão, no que vocês vão vender ali naquele momento. Claro que a venda é importante, faz parte do processo, ela tem que acontecer, mas mais do que isso, aproveitem esse momento para se conectar, para trocar e para estreitar relacionamento com as pessoas que fazem esse mercado acontecer.